Olá pessoal, novamente. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz a distribuição eletrônica e se utiliza o número quântico e a distribuição eletrônica de íons, ok? Vamos começar aqui com dois exemplos, o fósforo e o cloro. Vamos começar fazendo a distribuição eletrônica do fósforo, ok? Então ficaria 1s2, 2s2, 2p6, até agora 2, 4, 10, certo? Então posso continuar. 3s2, 3p. Se eu colocar p6, vai dar 18 elétrons, mas eu quero chegar a 15, não é? Então faltam 3 elétrons, ok? Nesse caso, eu vou dar o número quântico para o subnível mais energético. Nesse caso, mais energético foi o 3p3. Se eu fizer essa distribuição na ordem energética, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, né? Ó, subnível mais energético. Como que eu vou escrever os números quânticos para esse subnível? Número quântico principal indica o nível, que é o número da frente do subnível, ó. Então, o principal, 3. Vamos relembrar que o número quântico secundário indica o subnível, certo? Indica o subnível. Muito bem. Se indica o subnível e o subnível terminou em P, então aqui é 1. Lembrando que o S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Número quântico magnético. O que você vai observar? Que foi o subnível P. Vamos lembrar que o subnível P apresenta 3 orbitais. Do meio é o 0, mais 1, menos 1. E aí nós vamos distribuir 3 elétrons, certo? 3 elétrons. Esses elétrons a gente representa por setinhas. E cada orbital desse comporta 2 setinhas. Uma para cima, uma para baixo. Que a gente chama de spin. Primeiro você preenche todas para cima. E cada orbital, ou seja, cada quadradinho tem um spin para cima. Então nós temos 3. 1, 2, 3. Qual foi o orbital que eu parei? Mais 1. Então você vem aqui e coloca o número magnético mais 1, certo? Muito bem. Muito bem. O número quântico spin, vai ser a posição do elétron. O elétron terminou para cima. Lembrando que cada questão pode determinar o número do spin. Nós pegamos o padrão, que é para cima mais meio, para baixo menos meio. Como a setinha terminou para cima, mais meio. Então assim que eu faço o número quântico para o subnível mais energético do elemento fósforo. Agora vamos fazer aqui, ó, o do cloro. 17 elétrons. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então vamos lá. 2, 4 com 6, 10. Com 2, 12. Então posso continuar. 3p5. 3p5 agora, né? Então 17, essa é a distribuição. Vamos dar os números quânticos para o 3p5. Como que ficaria? Número quântico principal, 3. Número quântico secundário, que é o L, que indica o subnível, terminou em P de novo, então 1. Vamos lembrar que o P tem 3 orbitais, 0, mais 1 e menos 1, ok? E agora nós vamos distribuir 5 elétrons, ou seja, 5 setinhas. Então ficaria 1, 2, 3. Ó, primeiro todas para cima. Agora você volta
4, 5. A última setinha que eu preenchi foi no orbital 0. Então, o número quântico magnético, 0. Como a nossa setinha, o spin, parou para baixo, menos meio. Porque a nossa especificação é para cima mais meio e para baixo menos meio. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a distribuição de um elemento diferente. Ferro 26. Vamos lá, já vou fazer na ordem energética de uma vez. Ferro 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, o subnível mais energético é o 3d6, certo? Muito bem. Se o subnível mais energético é o 3d6, número quântico principal, 3, por conta desse 3 aqui. Número quântico secundário, terminou em D agora. Vamos lembrar que o S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Se foi D, então aqui é 2. Magnético, vamos lá. D possui 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que o do meio é o 0. Mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. E nós temos 6 elétrons. Então, primeiro, todos para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, volta, 6. O último que eu preenchi foi no orbital menos 2. Então, magnético, menos 2. Se o spin foi para baixo, menos meio. Então, assim que você indica os subníveis e os números quânticos dos elétrons, ok? Quando nós temos elétrons juntos, um para cima e um para baixo, nós dizemos que esses elétrons estão emparelhados. Quando o elétron está sozinho no orbital, a gente fala que ele está desemparelhado, igual aqui em cima, no cloro. Eu tenho 4 elétrons emparelhados e um desemparelhado. Então lembre-se disso, tudo bem? Agora vamos ver a distribuição eletrônica dos íons. Vamos lá. Vamos pegar um íon bem simples. Cálcio 20. Se você fizer a distribuição eletrônica do cálcio 20, como que ele ficaria? 1s2, 2s2, 2p6, não é? 3s2, 3p6, 4s2. Muito bem. Lembre-se desse 4s2, ok? Ele é o subnível mais energético e mais distante do núcleo. Como que ficaria a distribuição eletrônica do cálcio 2+? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele passou a ter 18 elétrons. Se ele passou a ter 18 elétrons, basta distribuir e pronto? Não, não é bem assim, tá? Temos exceções, então temos que tomar cuidado com essa distribuição. Então ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 elétrons. Tá vendo? Você tirou a última camada, a camada de valência. Tirou esses 2 elétrons aqui, tudo bem? São esses 2 elétrons aqui que você vai tirar. Mas a gente pode ter um caso como o do ferro novamente. Como o do ferro. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do ferro, vou fazer na ordem geométrica para vocês entenderem melhor. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, ok? 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Olha só, essa é a distribuição do ferro no estado fundamental. Porém, nós podemos ter o ferro 2+. O que isso significa?
que esse ferro perdeu 2 elétrons. Então você vai fazer distribuição com 24 elétrons. Mas olha só, se você fizer com 24 elétrons sem analisar a distribuição dele original, você vai estar errando, porque você sempre tem que tirar o elétron da camada de valência, da camada mais distante do núcleo, que no caso, ó, é o 4s2, e não o último que você preencheu, que foi o 3d6. Se você fizer a distribuição do ferro 2+, e ele acabar com 3d4, vai estar errado, tá bom? Você tem que sempre tirar a última camada, a camada de valência. Então ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. O 4s2 que estaria aqui, ó, não é? Ele não existe. Na verdade, ele existe, só que ele está sem os 2 elétrons. Então, quando você tem uma terminação em D ou em F, você tem que tirar da camada mais distante e não da última que você preencheu. Se a gente fosse fazer o ferro 2+ em ordem energética, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. O 4s2 não está aqui porque o ferro 2+ perdeu esses 2 elétrons. Mas pode existir também o ferro 3+. O ferro 3+, ou seja, ele vai ter que perder 3 elétrons. E aí, como que ficaria isso? Você faria a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 26, ok? 26, normal. Você tiraria então esses 2 elétrons e um aqui de cima, ó, passaria então a ficar 3d5. Como que ficaria a distribuição correta então? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Então, o ferro 3+ ficaria com essa distribuição. Então, qual é a recomendação? Que quando for um íon, um cátion especificamente, você faça toda a distribuição com todos os elétrons, verifique qual é a camada de valência e depois retire essa camada de valência. Retire os elétrons dela. Tirou de todos aqui, vai para a próxima camada mais distante, que no caso seria o 3D. Tudo bem? Espero que tenham entendido como que se faz dos cátions. Dos ânions é a mesma coisa. Com os ânions é a mesma coisa, tá? Por exemplo, flúor 9, 1-. Então ficaria 1s2, 2s2, 2p5, certo? 2p5. Esse seria o flúor com 9 elétrons. 9 elétrons. Porém, o flúor 1-, ele ganha 1 elétron. Então, ele passa a ter 10 elétrons. Nos ânions é mais fácil, é só você somar e fazer direto, tá bom? Então, eu tenho 10 elétrons. Então, você faria a distribuição de modo a ter 10 elétrons. Pronto. Somou, fez, pronto. Outro exemplo. Enxofre 16, 2-. Quantos elétrons teria esse enxofre, então? Teria 18. Então, basta você fazer com 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 18 elétrons. Tá? Então, os ânions é muito mais simples. Você não precisa ficar olhando a camada de valência. É só acrescentar os elétrons e fazer a distribuição eletrônica. Para o final, nós temos 2 casos especiais, que é quando termina o subnível D4 e o subnível
D9, ok? Quando termina no subnível D4 e no subnível D9. Por exemplo, cobre 29. Se eu fizer a distribuição eletrônica do cobre 29, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ok? Ó, caso especial D4 e D9, 3d9. Aqui nesse caso vai acontecer um rearranjo. Como assim rearranjo? Se a gente pensar aqui, ó, o subnível D, ele tem 5 orbitais, ok? 5 orbitais. 0, mais 1, mais 2, menos 2, menos 1. E ele tem 9 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Volta. 6, 7, 8, 9. Só falta um elétron para ele completar toda a sua camada. E lembre-se que o subnível D é muito mais energético que o subnível S. Então, o subnível D9 atrai esse elétron aqui, ó. Ele atrai esse elétron. Então, ele passa a ser D10 e aqui passa a ser S1, para ele se completar aqui, ó. Então, a distribuição correta, quando termina assim em D9, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Então, toda vez que terminar em D9, você vai ter que fazer esse rearranjo, ok? Mesma coisa com o D4, mesma coisa com o subnível D4, você faz isso também, ok? Você tem que fazer essa distribuição também no subnível D4. Só um minuto. Vamos pegar o elemento cromo. Vamos pegar o elemento cromo 24, certo? Cromo 24. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui eu tenho 20. Então, 3d4, 24. Então, o subnível D, 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Ó, verifica-se que só falta um elétron para preencher todos os elétrons para cima, todos os spins para cima. Como o D é muito mais energético que o S, ele faz essa atração. Então, aqui passa a ser 1, esse elétron vem para cá, e aqui passa a ser 5. Ó, certo? Vamos lembrar que o S só tem um orbital, que é o 0, passa a ficar somente com um elétron, ok? Então, a distribuição correta para o cromo seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Então, toda vez que acabar em D4 e D9, você tem que fazer essa correção na distribuição eletrônica. Lembrar também que quando for a distribuição eletrônica de um cátion,
lembrar sempre de tirar o elétron da camada mais distante do núcleo, a camada de valência, e não da camada mais energética. É claro que pode coincidir, como o cálcio que eu fiz lá para vocês, tá bom? Pode coincidir, mas se não coincidir, isso geralmente acontece quando termina em D ou F, você tem que tirar da camada mais distante. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Abraço.